acaba de se encerrar um dos jogos mais eletrizantes dessa Copa do Mundo, e a Argentina se classificando nas penalidades. Sorte essa, ou competência, como queira, que o Brasil não teve um pouco mais cedo contra a Croácia, né, Piperno? Abraço pra você. Abraço, Kaique, Mauro. Olha, primeiro que foi o jogo mais espetacular dessa Copa do Mundo. A Argentina faz 2-0, toma um empate lá aos 100 minutos de jogo, enfim. Numa jogada ensaiada, absurda, maluca. Brincava com o Mauro aqui, momento distópico dessa Copa do Mundo, né? Aí depois essa decisão, aí vai para uma prorrogação totalmente amalucada. A Argentina, na última bola do jogo, acerta a trave. Ou seja, a Argentina teve 1 minuto de liquidar no tempo normal, depois, a uma trave de distância de fechar a prorrogação, tem que adiar para os pênaltis, e nos pênaltis ela vai e vence. Então, é uma Argentina que merece estar nessa semifinal e marca para mim algo histórico, único e inédito, porque é o seguinte: a Argentina até hoje, ela só fez semifinal de Copa do Mundo na era Maradona ou quando o Mundial foi disputado aqui no Mercosul. Fora desses dois ambientes, a Argentina jamais havia chegado entre as 4 melhores seleções do mundo. E hoje, a geração Messi consegue essa façanha e o maior jogador do mundo, depois de Pelé, mantém viva a sua chance de se tornar campeão do mundo. Mauro Betting, seja bem-vindo a esse especial da Copa do Mundo. Abraço para você. E, Mauro, o dia de hoje, principalmente esse jogo entre Argentina e Holanda, mostra que não tem uma receita certa no futebol, né? De um lado, a genialidade de Lionel Messi, do outro, a loucura de Van Gaal, que no último minuto faz uma jogada ensaiada na falta, poderia ser batida direto, consegue um gol, leva para a penalidade e mesmo assim não foi o suficiente para classificar a Holanda, né, Mauro? Abraço para você. Para você também, Kaique, para o Piperno, para o torcedor da Jovem Pan, né, ainda dolorido, ainda, sei lá, juntando os cacos, a expressão que você quiser usar, a minha dolorida mesmo, porque além de uma dor física que já tenho me arrastando nas costas, é a dor até de torcedor brasileiro e brasileiro de aposta profissional. Eu achava que dava ex, assim, ou pelo menos fosse até final, porque daí viesse a França, própria semifinal contra a Argentina, ou mesmo se fosse a Holanda, seria dolorida. Mas para ficar no jogo que acabou de terminar lá, na grande narração do Fausto, é o limite entre a genialidade e a jeguealidade, entre o gênio e o jegue, entre aquela expressão de Portugal, entre a besta e o bestial. Se essa do segundo gol da Holanda, se não sai o gol, uma falta que você podia bater direto, a Holanda tem bons batedores e tal. Se não sai o gol e você tenta aquela jogada, se não sai o gol, ok, acontece. Mas se você tenta a jogada e ela dá errada, e um lance que eu sinceramente nunca vi e jamais cogitaria fazer, tá? Se aquilo acontece e dá errado, o professor Pardal, Van Gaal, é um velho caquético mesmo, para que inventar um negócio desse? Aí deu, e é para bater palmas em pé mesmo, pô, aí é sensacional. E é do jogo. Então, uma genialidade pode dar certo, como deu muito certo, e no final das contas, a Holanda acabou ficando pelo caminho. A Holanda que segue invicta, 20 jogos de Copa do Mundo, porque empatou, perdeu nos pênaltis o regulamento, né? Como havia perdido para a própria Argentina aqui em Itaquera em 14, numa semifinal. E agora o Brasil, que tem o gol para mim mais bonito da Copa, que foi o gol do Neymar hoje, toda a jogada, digna de um camisa 10 do Santos, tabelando contra a joia santista que é o Rodrigo, no dia que ele iguala ao inigualável Pelé em números oficiais de gols para a seleção, e depois a gente toma um gol de contragolpe. Aí fica difícil. E o Lionel Messi, seleção da Argentina, está classificada para a próxima fase. Ele chega a uma marca histórica, né? 10 vezes Lionel Messi, o craque da Argentina, se torna o maior artilheiro da seleção em Copas do Mundo, ao lado do Batistuta, com 10 gols marcados. Empata também com o alemão Thomas Müller, o único outro jogador em atividade com 10 gols marcados em mundiais. Espera que o Mbappé chegue lá. Me ultrapassa daqui a pouco. Amanhã. E é sobre isso que eu vou conversar também com o Bruno Prado, que está aqui com a gente. Bem-vindo, Bruno Prado. Abraço para você. E eu queria saber, Bruno, agora nessa semifinal, nessa primeira semifinal que a gente já tem definida, a seleção da Croácia mostrou contra o Brasil um poder de resistência, um poder defensivo principalmente, né? Soube suportar a pressão do Brasil em algumas oportunidades, encaixou um contra-ataque ali no finalzinho da prorrogação e nos pênaltis foi mais competente. Mas contra a seleção da Argentina, pela característica, o encaixe das duas seleções, a Argentina é a grande favorita a estar na final da Copa do Mundo, Bruno? Olá, Kaique, Mauro, Piperno.
Acho que é favorita, né? A Croácia mostrou que grande favorita fica difícil apostar. É um time que chegou na final passada e agora está na semifinal, tirou o Brasil. Como eu falei aqui, eu esperava um Brasil favorito, eu esperava uma vitória do Brasil, não veio. Então, é um time que deve ser respeitado. Acho que a Argentina é favorita pelo mesmo motivo que eu coloquei hoje nos palpites uma vitória apertada da Argentina, que não aconteceu, foi nos pênaltis, eu acho que eu falei 1-0, por ter o Messi, né? O Messi é o cara que pode desequilibrar. O primeiro gol da Argentina, um passe fantástico dele para o Molina, depois ele fez o gol de pênalti. Então, a Argentina tem um gênio que sempre pode fazer a diferença. Por isso, acho que é favorita, sim, contra a Croácia. Mas os croatas mostraram mais uma vez que são muito competitivos. É um time que pode sim e vai fazer com certeza uma semifinal muito dura contra a Argentina. Daqui a pouco a gente vai falar muito de Neymar, vai falar muito de Tite, vai falar muito dessa seleção brasileira também. Mas antes, rapidinho, Mauro, a gente já tem a primeira semifinal definida, né? Entre a seleção da Argentina e a Croácia. Quanto a Argentina tem de favoritismo ou está muito parelho para você? O que você acredita para essa semifinal? Claro que soma-se a essa prorrogação de hoje da Croácia o jogo contra o Japão, né? É mais um desgaste físico. E se soma também agora a Argentina nessa prorrogação. Eu ainda acho a Argentina não mais futebol, mas mais Messi para passar. Até porque a Argentina, inclusive, mexeu hoje, uma aposta tática que no final das contas acabou dando certo, porque ganhou nos pênaltis e tal. Mas se não desse, você também poderia discutir bastante a estratégia do Scaloni com uma linha de 3 atrás. Eu achei que é uma outra alternativa interessante, que não deve ser repetida contra a Croácia, que joga no 4-3-3 básico também. Acho que a Argentina volta ao esquema anterior, para saber exatamente os cacos da Argentina e também dos croatas. Eu daria aí, sei lá, até pelo que está o futebol e esta Copa do Mundo não é diferente, daria uns 53-47 para a Argentina e cada vez mais, para mim, aumenta a chance de a gente, de repente, ter um novo campeão nesse clubinho cada vez mais aberto de campeões do mundo, sabe? Eu acho que essa Copa está mostrando, independente de ser no Catar ou pode ser... Quantos campeões sobraram, Mauro? 3, né? Já todos, Argentina, né? França e Inglaterra. Sobraram, né? Exato, estão vivos ainda. Então, assim... E, velho, e uma Argentina que não ganha... E um vai cair amanhã. Não cai amanhã, entre eles, né? Exatamente. Entre França e Inglaterra sobra um. Eu acho que com isso aumenta a chance da França ser campeã, e bicampeã que não se tem há 60 anos, mas eu vejo a Argentina mais viva. O que eu achava que antes ia ser Brasil e França, agora eu acho que é Argentina e França, mas depois disso aí, de tudo hoje, inclusive da maneira como a Holanda foi buscar o empate contra a Argentina, ainda está em aberto. Piperno, depois do jogo de hoje da seleção, daquilo que mostrou a Croácia, daquilo que também a Holanda mostrou e que acaba evidenciando uma certa fragilidade da Argentina em alguns momentos. Pergunto para você, vai entrar nessa dividida de arriscar uma finalista nessa semifinal que já tem definida? E na genialidade, na queda de braço ali, na genialidade de dois monstros do futebol que devem fazer as suas últimas Copas, Lionel Messi de um lado e Luka Modric do outro. Quer fazer algum tipo de palpite, uma previsão, Piperno? Não prefere ficar em cima do muro? Não, eu acho que de todas as seleções que permanecem nessa Copa, a melhor é a França. Só que eu também não apostaria mais nenhuma nota de R$3 numa vitória da França contra a Inglaterra, porque é um confronto entre rivais e está tudo muito parelho. Mas eu acho a França um pouquinho melhor do que as outras. Em relação à Argentina e Croácia, Messi e Modric, aliás, os dois jogaram a Copa de 2006, né? O Modric não está fazendo a quinta Copa dele, porque a Croácia não jogou a Copa de 10, 2010, né? É claro que, assim, o Messi é o mais genial de todos. Mas agora, essa Copa ela vai marcando uma nova era no futebol mundial, porque a partir do momento que o futebol se globalizou, virou lugar comum a gente dizer que as distâncias diminuíram, que uma seleção já não é mais tão melhor que a outra. E dessa vez, definitivamente, as seleções passam a ser, embora com os estilos talvez sejam cada vez mais diferentes, mas as diferenças entre elas, pode parecer um paradoxo, mas diminuíram muito. Quer dizer, a Croácia, ela teve a mesma, sabe, ela ganhou nos pênaltis, tanto do Japão quanto da seleção brasileira. Ou seja, olhando assim friamente o resultado, o grau de dificuldade acabou sendo o mesmo, né? Claro que o Brasil dominou uma boa parte do tempo, o Japão não, mas o Japão também foi quem fez 1-0. Então está muito igual. É difícil realmente arriscar um palpite, mas eu acho que a França vai ser a campeã.